Olá, Elivaldo. Bom dia. Bom dia, Nádia. Tudo bem? Tudo ótimo. E você? Tudo tranquilo. Elivaldo, a gente começa sobre um tema local, já que o Elivaldo acabou de receber essa informação de que aquela convenção extraordinária do PMDB, aqui do Piauí, marcada para janeiro, estaria ameaçada pelo Diretório Regional, realmente poderá acontecer, né? Exatamente, Nádia. A tendência do Diretório Estadual do PMDB é evitar essa convenção. Majoritariamente governista, não desejam os governistas do PMDB realizar um ato apenas por realizar na avaliação deste segmento do partido. Assim, o ex-ministro João Henrique Souza teria essa primeira iniciativa de tentar buscar a candidatura própria frustrada. Segundo o ex-ministro, a situação é tranquila, ele não vai entrar em confronto com o partido. Se for para realizar a convenção só em julho, ele realiza sem problema, concorre do mesmo jeito à condição de candidato próprio do partido. No entanto, ele sinalizou que já existe um documento aprovado na Executiva Estadual do PMDB que garante a realização da convenção extraordinária. Mas mesmo assim, se o desejo for desmanchar o que já foi decidido na Executiva Estadual do PMDB, não tem problema, realiza a convenção em julho, com as duas teses, candidatura própria e apoio à reeleição do governador Wellington Dias. Agora, Nádia, quem disse que o PMDB não tem tradição intervencionista nos seus diretórios? Essa conversa já pode tirar de pauta. O PMDB já promoveu uma intervenção no estado de Pernambuco. O motivo foi fundamentalmente político. O deputado federal Jarbas Vasconcelos votou a favor da denúncia contra o presidente Michel Temer recentemente na Câmara Federal. Qual foi o resultado disso? Filiações de um deputado e um senador ao PMDB pernambucano. O ex-ministro Fernando Bezerra, senador Fernando Bezerra, e o filho, que é ministro das Minas e Energia e é deputado federal, Fernando Bezerra Filho. Lá, eles comandarão o partido. Tem causado um transtorno enorme lá em Pernambuco, você imagina. Mas foi uma intervenção, agora o próximo passo, para passar o partido para Fernando Bezerra e seu filho, que eram do PSB, já deixaram o PSB. Bom, de Brasília, Nádia, eu soube que não há a menor chance do PMDB concretizar o apoio à reeleição do governador Wellington Dias no Piauí. Se isso for feito, mesmo em convenção, a canetada virá de cima para baixo. E isso já no mês passado, o senador Romero Jucá já dizia aqui, né, que é o presidente nacional do PMDB. Dizia que se dependesse dele, mas ia colocar para o partido analisar. O problema é que o PMDB é hoje o principal antagonista, algoz do Partido dos Trabalhadores em nível nacional. Então, fica realmente uma situação complicada. Até que por menos disso já houve uma intervenção em Pernambuco. Já está acontecendo uma intervenção em Pernambuco. E aquela entrevista concedida ao Délio Rocha há 15 dias, lá em Brasília, ou seja, aquelas palavras do senador Romero Jucá, o presidente nacional do PMDB, não são palavras soltas, intenção apenas por intenção. É para valer. Então, realmente, o PMDB pode sim enfrentar uma crise muito grande em 2018 aqui no estado do Piauí. Elivaldo, vamos falar então sobre o depoimento do ex-presidente Lula, o segundo ao juiz Sérgio Moro, ontem em Curitiba, na 13ª Vara Criminal. O presidente, nesse inquérito, está sendo questionado, é o mesmo inquérito ou o mesmo processo que está apurando, que está sendo investigado aí pela Justiça, está apurando a venda de um terreno, uma doação de um terreno para a construção do Instituto Lula e também de um apartamento para o presidente. A doação teria acontecido através da Odebrecht em troca de favores políticos do Partido dos Trabalhadores, especialmente do presidente Lula, do ex-presidente Lula, que à época era presidente da República. E depois teve a transição para o governo Dilma. Ele falou sobre isso também no depoimento dele, já que Palocci, na semana passada, também já havia citado o ex-presidente Lula nesse entendimento do pacto de sangue com Emílio Odebrecht. Então, vamos ver agora o primeiro trecho desse depoimento, Elivaldo. E Lula diz que acredita que o Ministério Público vai ter dificuldades para manter essas acusações contra ele. Lula chamou Palocci de mentiroso e simulador. Vi o Palocci mentir aqui essa semana. Mas eu quero antecipar. Ninguém no meu governo, nem muito menos na minha casa, discutia comigo qualquer coisa do Instituto, porque eu dei uma ordem. Não quero discutir o futuro do Lula antes do dia 31 de dezembro de 2010. Eu vi atentamente o depoimento do Palocci. Uma coisa quase que cinematográfica. Prepararam alguns líderes para ele dizer, e ele foi dizendo, habitualmente, lendo alguma coisa, falando. Sabe, eu conheço o Palocci bem. O Palocci, se não fosse um ser humano, ele seria um simulador. Sim. Sabe? Ele é tão esperto que ele é capaz de simular uma mentira mais verdadeira que a verdade. Palocci é médico, é calculista,
é frio. Nada daquilo é verdadeiro, então. E ele, nada é verdadeiro. Eu não estou aqui com bronca do Palocci, eu estou apenas tentando falar o seguinte, a única verdade que ele disse ali foi de que ele estava fazendo a delação porque ele precisava de benefícios e, quem sabe, do dinheiro que bloquearam dele. Mas aí o senhor já está pois repetindo isso, né? Não, Tem eu vou algum mais repetir, não, porque detalhe? aqui se repete muita coisa, doutor. Certo. Aqui se repete muita coisa. Pois bem, então eu fiquei vendo o Palocci falar. Ele inventou a frase de efeito, pacto de sangue, do Emílio Odebrecht. Ele fez um pacto de sangue com os relatores, com os advogados dele e talvez com o Ministério Público. Certo. Porque ele disse exatamente o que o PowerPoint queria que ele dissesse. O que me deixa pasmo, doutor Moro, é que eu estou sendo acusado do segundo prédio que eu não requeri, que não é meu, que eu não aceitei, portanto eu não podia aceitar uma coisa que não era minha, sabe? Como se fosse meu. O Ministério Público vai ter que encontrar uma rota de fuga. Sabe o que é a rota de fuga? Aquela que na política a gente trata de deixar uma janelinha aberta para eles saberem como é que eles vão sair da encalacrada que eles se meteram. Uma coisa é certa, Elivaldo, na minha opinião, o ex-presidente Lula estava bem mais à vontade nesse depoimento de ontem ao juiz Sérgio Moro. Naquele outro, em maio, no dia 10 de maio, ele estava muito nervoso, muito acuado. Ontem ele já foi num sentido assim mais tranquilo, já mais numa posição de contra-ataque mais firme. Você não achou, Pois não? é, manteve o estilo, Nádia, do primeiro, embora tenha esses problemas até comportamentais, mas manteve o mesmo estilo, a mesma estratégia de confronto. A diferença é que no segundo depoimento surgiu mais o personagem no confronto ou na linha de frente do ex-presidente Lula, que é o ex-ministro Antônio Palocci. Com quem o presidente Lula conviveu por mais de 30 anos. Exatamente. Era um partidário, foi petista durante Eu diria desde assim, sempre, né? que tanto Palocci conhece muito bem Lula, como Lula conhece exatamente. muito bem Palocci, né? O ex-presidente negou ter negociado dinheiro para ele ou para o PT com qualquer empresário, incluindo o dono da Odebrecht, Emílio Odebrecht. Eu continuo desafiando um empresário que diga o seguinte, eu conversei de dinheiro com Lula, seja 10 centavos ou 10 milhões. Eu nunca autorizei, nunca permiti, porque eu não queria nem perder o respeito com relação a eles e não queria que eles perdessem o respeito com relação a mim. Era por isso que esse país não dava certo. Porque o país era tratado como se fosse uma coisa pessoal. Esclarecer a sua relação com o grupo Odebrecht? A mesma relação que eu tinha com todo o empresariado brasileiro. Se a doutora se lembrar bem, eu fui o presidente que mais fui ao Ministério Público. Eu fui o presidente que mais reuni empresários de todos os setores desse país. Mas nessas reuniões, Emílio Odebrecht levava pedidos de interesse do grupo Odebrecht? Não, o Emílio era um empresário organizado e eu passei a adotar, sabe, todo empresário que conversasse comigo tinha que dizer antes qual era o assunto. Nunca o Emílio discutiu comigo o cargo da Petrobras. Nunca. E não ousaria discutir. Nem ele e nenhum outro empresário. É objetiva. O senhor eu acabei de relatou dizer, ao senhor Palocci, acabei de dizer, o Emílio seguinte, teve no Palácio dia 30 numa conversa que não deve ter durado 10 minutos. Certo, não tratou de instituto, não tratou, de sítio, não tratou. Jamais, eu vou dizer para a senhora aqui, jamais. O Emílio Odebrecht, que é um empresário que eu tenho um profundo respeito, tratou comigo de qualquer dinheiro para o PT. Jamais. Eu não era tesoureiro do PT, eu não era da direção nacional do PT, o PT tinha tesoureiro e a campanha tinha tesoureiro. Portanto, não havia porquê ir conversar comigo. Eu nunca admiti, nem ao Emílio, nem a nenhum empresário deste país que discutisse comigo um centavo. Bom, Elivaldo, e também demonstra Lula uma certa intimidade com Emílio Odebrecht, ao dizer, inclusive, que Emílio ligou para ele já no dia 30 de dezembro de 2010, faltando 2 dias para terminar o mandato do ex-presidente Lula, pedindo para ele, dizendo que a Odebrecht estava mudando de comando, passando para as mãos de Marcelo Odebrecht, e que ele queria um contato com a presidente Dilma. E aí depois Lula ligou para a presidente Dilma e conseguiu um encontro entre os dois. Confirmando mais ou menos a linha das delações feitas anteriormente. O certo, Nádia, é que, agora, quem está falando a verdade? As delações comprometem ferozmente, comprometem de forma significativa o ex-presidente Lula. O ex-presidente Lula nega tudo e pede até provas materiais que possam mostrar qualquer tipo de desvio de conduta quando esteve na presidência da República. Ou seja, é um processo que é muito complexo e que vai exigir muito trabalho para o julgamento final, pelo menos na primeira instância, do juiz Sérgio Moro.
Vamos agora ver como é que foi o depoimento do governador do Piauí, Wellington Dias, que foi ontem a Curitiba ao lado de outros petistas. Ele vai aparecer aí na imagem, num vídeo que ele gravou, dizendo que Lula é alvo de perseguições. Ele estava ao lado de Gleice Hoffmann, que é a senadora do PT, presidente nacional do partido, também do senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco. Vamos ouvir o que disse o governador Wellington Dias. O que acontece com o Lula, na verdade, é o que acontece com o Brasil. Na verdade, não é o Lula que, nesse instante, está colocado aqui nessa perseguição. É um campo político, é um projeto político. Ou seja, a gente olha para trás, o que aconteceu com o Brasil de 2003 até o governo da presidenta Dilma. Salto positivo de emprego, o país crescendo, o país com autoestima, respeitado no mundo, enfim, tudo isso que você viveu. E é isso que eles querem apagar. Enquanto fazem todo esse teatro, toda essa perseguição em relação ao Lula, em relação a esse campo político, o que a gente vê também? Nós estamos vendo um desmonte do país. O que querem aqui em Curitiba, a partir do que faz o senhor Sérgio Moro, é ganhar por WO. Ou seja, se o presidente Lula fosse tudo isso que dizem, qual é o medo que tem de enfrentá-lo nas urnas? Ué, enfrentá-lo nas urnas, é isso que não querem. E eleição sem Lula em 18 é fraude. E é isso que nós não aceitamos. O governador Wellington Dias tem sempre estado ao lado do ex-presidente Lula ultimamente, né? Tanto nas caravanas, como também nos depoimentos. Ele foi a primeira vez, agora também. Agora mudamos um pouquinho de assunto, porque vamos a Brasília com o nosso correspondente Délio Rocha e o nosso correspondente Gralha Júnior, que é o nosso cinegrafista lá em Brasília, conversar com o Délio sobre a decisão unânime do Supremo Tribunal Federal ontem de deixar Janot a cargo dos processos contra o presidente Michel Temer. Havia um pedido de suspeição, Délio, da defesa do presidente Temer, e os ministros do Supremo entenderam o contrário. Um ótimo dia para você. Bom dia, Nádia, bom dia, Levaldo Barbosa, e bom dia a todos no Piauí. Pois é, o resultado de ontem era até esperado, até porque alguns ministros já tinham se antecipado e manifestado apoio a Rodrigo Janot. O placar de 9-0, quer dizer, foi um placar que confirma que o STF realmente não quer rejeitar, não quer que Janot seja afastado dessa questão aí que envolve o presidente Michel Temer. Ontem, 9 ministros votaram a favor, 2 não estavam no momento da votação, um deles, Gilmar Mendes, que hoje é um desafeto de Rodrigo Janot. Ele até estava na sessão, mas no momento da votação não participou. E Luiz Roberto Barroso não participou porque está nos Estados Unidos. O relator dessa matéria, Luiz Edson Fachin, disse que não via indícios de que Janot tivesse sido parcial nessa relação com Michel Temer, e então os argumentos dos advogados do presidente foram rejeitados. Agora, o que foi votado ontem não foi tudo que tinha sido pedido pelos advogados do presidente. Essa votação pode continuar hoje ou ser continuada na próxima semana. Ainda falta votar, tem uns pontos pendentes, principalmente em relação se as provas que foram colhidas na delação da JBS, se elas vão ser válidas ou não. Os advogados do presidente querem que essas provas não sejam consideradas válidas e que as denúncias que possam ser apresentadas contra o presidente Michel Temer, que elas fiquem suspensas até que o STF decida de forma definitiva sobre esse processo, essa delação da JBS. Agora, por enquanto, Nádio, os advogados não conseguiram vitória e a tendência é que eles não consigam essa vitória no STF. Agora, o governo trabalha em duas frentes. Além dessa frente do STF, o governo também está investindo contra Janot e contra Joesley Batista aqui no Congresso Nacional. A comissão parlamentar mista de inquérito, que apura os empréstimos feitos pela JBS junto ao BNDES de 2007 até 2016, essa CPI ela deve ouvir Joesley Batista, deve convocar também Rodrigo Janot e muita gente que participa, muitos parlamentares que participam dessa CPMI até já estão acusando o governo de não querer fazer justiça, mas sim de querer perseguir Janot e querer perseguir Joesley Batista. Nádia. Délio, agora a gente acaba de receber aqui a informação de que o Procurador-Geral da República, nos seus últimos suspiros aí à frente da PGR,
acaba de finalizar a denúncia, a segunda denúncia contra o presidente Temer. Então, de hoje para amanhã, ele deve encaminhar essa denúncia ao Supremo, né? Nádia, isso é esperado, essa denúncia é esperado como o último ato de Rodrigo Janot à frente do Ministério Público. E essa denúncia pode ser apresentada ainda hoje, inclusive ontem já se falava muito sobre isso, que Janot estaria só esperando essa reunião de ontem, essa votação de ontem do STF, para enfim apresentar essa denúncia. Na verdade, são duas denúncias, uma por obstrução de justiça e outra por associação criminosa. Lembrando que Rodrigo Janot tem até domingo para fazer isso, porque na segunda-feira o Ministério Público da União já tem um novo chefe, uma procuradora-geral da República, Raquel Dodge, vai assumir na segunda-feira. Então, Rodrigo Janot não quer deixar esse gostinho, digamos assim, de denunciar o presidente Michel Temer para o seu sucessor. Então, é esperado mesmo que essa denúncia aconteça hoje, no mais tardar amanhã. Certamente. Délio Rocha, ao vivo de Brasília. Muito obrigada, Délio. Um ótimo dia para você. Até amanhã aqui no Notícia da Manhã. Livaldo, o governo já está com tudo pronto para essa segunda denúncia, que deve passar fácil também na Câmara. Vamos à última de hoje, Livaldo. Nádia, o senador Elmano Ferrer recebeu ontem em seu gabinete do Senado Federal o diretor-geral do DENOX, que é o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, Ângelo José. Trataram de uma obra que o senador tem se dedicado muito para que ela se torne realidade no Piauí. A Adutora dos Sertões, uma obra de grande envergadura, que está na fase de estudo de impacto ambiental e que liga o lençol freático lá do sul do estado, na região do Vale do Gurgueia, ao semiárido. São 37 poços que seriam interligados numa adutora para, segundo o senador Elmano Ferrer, resolver em caráter definitivo o drama da falta d'água numa das regiões mais secas do estado. E ali ele estava realmente dedicado, mostrando os mapas, os números, as vantagens dessa obra que poderá mudar a feição, o perfil, o cenário do semiárido piauiense. Obrigada, Livaldo. Ótima quinta. Até amanhã, se Deus quiser. É isso, Nádia. Até amanhã. Um ótimo dia. Já tem o Livaldo Barbosa na coluna Tempo Real no cidadeverde.com.